Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou falar referente ao auxílio acidente. Que agora, infelizmente, as pessoas que recebem o auxílio acidente estão sujeitos a passar aí por uma revisão desse benefício. No caso que é mais conhecido aí como pente fino. As pessoas que recebem esse benefício, auxílio acidente, estão sujeitas agora a ser chamadas pelo INSS para uma revisão desse benefício. Para você que não sabe ainda, o auxílio acidente é pago para aquelas pessoas que sofreu algum acidente, tipo de acidente, no caso acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. Pode ter sido um acidente em casa ou no percurso de casa para o trabalho, e ficou afastado, no caso recebendo o auxílio aí, doença, por exemplo, e após o auxílio doença ser cortado, essa pessoa passou a receber o auxílio acidente porque ficou com uma sequela. Esse benefício é pago para aquelas pessoas que, no caso, se recuperou da lesão aí, do caso dos machucados, que se afastou do trabalho e a retornar para o trabalho ficou com uma sequela, que impede essa pessoa de realizar suas atividades da mesma forma que a pessoa fazia antes. Então essa pessoa tem direito ao auxílio acidente, que na verdade é a metade do auxílio doença. No caso, a pessoa recebia, um exemplo, estava afastada, recebia dois mil reais de benefício do auxílio doença. Então essa pessoa voltou para o trabalho, ficou com uma sequela. Então essa pessoa vai receber 50%, no caso auxílio acidente, no caso vai receber R$ 1.000. E essa pessoa pode continuar trabalhando sem problema nenhum e continuar recebendo o benefício. Ou então a pessoa não, caso às vezes volta para o trabalho, infelizmente às vezes por causa daquela sequela não consegue mais realizar a sua atividade da mesma forma, às vezes a empresa dispensa a pessoa, e tem muitas pessoas que vivem apenas com esse benefício, porque às vezes não conseguiu mais trabalho por conta daquela sequela e tal. E infelizmente a pessoa vive apenas com aquele benefício, no caso, 50% do auxílio doença. Então, infelizmente, essas pessoas agora podem ser chamadas para a revisão desse benefício. Na verdade, a maioria das pessoas, não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas que recebem o auxílio acidente, a maioria mesmo, a maioria conseguiu através de uma ação judicial. Porque para você conseguir o auxílio acidente através de uma perícia lá realizada no INSS, é muito difícil, porque a maioria das vezes o INSS corta o auxílio doença e a pessoa volta para o trabalho, às vezes com uma sequela, e não recebe o auxílio acidente. E após ser cortado o auxílio doença e essa pessoa ficou com uma sequela, já era para passar a receber o auxílio acidente e voltar para o trabalho. E infelizmente muitas pessoas às vezes têm até uma sequela e nem conhecem esse benefício, porque esse benefício é pouco divulgado e muitas pessoas nem conhecem que tem direito. Até porque as pessoas acham às vezes que é só se for um acidente de trabalho, a pessoa ficou com a sequela e tem direito. E não é. Se a pessoa, qualquer tipo de acidente, sei lá, em casa mesmo, às vezes a pessoa está de folga, infelizmente sofre um acidente, e após se recuperar dessas lesões e tal, e ficou com a sequela, essa pessoa tem direito. E às vezes a pessoa não conhece. Então, e como o INSS corta o auxílio doença e muitas das vezes não passa por auxílio acidente, então a maioria das pessoas que consegue só através de uma ação judicial. Então essas pessoas que conseguiu através daquele recurso administrativo lá dentro do INSS ou através de uma ação judicial, um processo contra o INSS, essas pessoas estão sujeitas a ser chamadas agora para uma revisão desse benefício. Na verdade, vamos falar a verdade aqui, ser claro, quando o INSS chamar uma pessoa dessa para revisar um benefício desse, a intenção é de cortar o benefício dessa pessoa, o que não faz sentido, até porque quem recebe o auxílio acidente porque através de uma perícia, seja lá no INSS ou através de uma ação judicial, perícia judicial, foi constatado que essa pessoa, aquela lesão daquela pessoa parcial e permanente. Parcial por quê? Porque essa pessoa não está total
não está incapaz total para o trabalho. Se fosse total, seria uma aposentadoria por invalidez. Então é apenas parcial. Então essa pessoa está parcial e permanente. Então essa lesão dessa pessoa é parcial e permanente. Então significa que não tem mais recuperação. Infelizmente, bom seria que a pessoa se recuperasse total, mas infelizmente não tem mais recuperação para essa pessoa. Então por isso que essa pessoa recebe auxílio acidente. Então não faz sentido a INSS chamar uma pessoa dessa para revisar o benefício dessa pessoa. Revisar o quê? Se já foi comprovado através de uma perícia que essa pessoa a lesão dessa pessoa é total, parcial e total. Então não tem como essa pessoa mais se recuperar dessa lesão. Então por isso que a pessoa recebe o auxílio acidente por isso. No caso 50% do auxílio doença. Então, infelizmente, agora, eu já tinha feito até um vídeo referente a esse assunto, que lá em 20, se eu não estou enganado, foi em 20 de abril, que foi o governo, teve um MP, que o governo sancionou um MP, que no caso essa MP trazia, no caso, incluindo o auxílio acidente nesse pente fino. E a expectativa era que, após, no caso, foi 30 dias, ou depois mais 30 dias, no caso daria 60 dias, que essa MP, no caso, acabasse, no caso não tivesse mais, não fosse mais para frente. Então, que não passasse não virasse, na verdade, não virasse um projeto, porque a MP, ela tem força de lei, mas que após, no caso, o prazo lá, ela acabaria, encerraria e voltaria tudo como era o normal. As pessoas não passaram por revisão, no caso quem recebe o auxílio acidente. Mas infelizmente foi aprovado tanto agora dia 2 hoje é dia 5, dia 2 foi passado, dia 2 de agosto foi passado na Câmara dos Deputados e dia 3 foi aprovado no Senado. Então, agora, infelizmente, é lei, até porque muitas pessoas podem falar, não, tem no caso vai ter a assinatura ainda do presidente, vai para o presidente agora, para o presidente sancionar a lei, ou então vetar, mas veja bem, já pode considerar como que o presidente vai sancionar, até porque não faz sentido ele vetar, porque já foi um MP criado através dele, que agora passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, com certeza ele vai sancionar. Então, pode considerar já uma lei. Então, infelizmente, você que recebe o auxílio acidente, você agora está sujeito a ser chamado para uma revisão. No caso, chamado para um pente fino aí. Lógico que não tem como chamar todas as pessoas que recebem esse benefício de uma vez, mas você pode ter ciência que você pode ser chamado sim, da agora para frente. Quando que você vai ser chamado, isso aí ninguém sabe, não tem como saber. Mas você tem que ficar muito prestando atenção, questão se você vai receber um comunicado. Quando você recebe um comunicado, normalmente dentro de 30 dias aí, se você não comparecer no INSS para realizar uma perícia, você tem o seu benefício suspenso. Então, se você receber o comunicado para ir até o INSS realizar uma perícia, no caso uma revisão desse benefício, você vai ter que ir. Então, no caso, você tem que ficar prestando atenção referente aí. Você recebeu uma carta, uma notificação através de uma carta no seu endereço, ou uma, sei lá, notificação através do aplicativo Meu INSS, uma ligação também, uma mensagem por e-mail, se você tiver e-mail cadastrado no INSS, tem que prestar atenção nesses detalhes. Então, agora, infelizmente, você pode ser chamado sim. Lógico, nisso você já tem que ficar, sei lá, por exemplo, se você faz um acompanhamento com o médico aí, ficar com seus relatórios, laudos, atestado, exame, para que se você seja chamado para uma revisão desse benefício, você esteja como comprovar que continua incapaz. Eu entendo também que a maioria das pessoas, no caso que recebe o auxílio acidente, por exemplo, a pessoa está com uma lesão que não tem mais como se recuperar. Então, a maioria das pessoas nem faz mais acompanhamento com o médico, até porque se a pessoa recebe o auxílio acidente, até porque se você recebe o auxílio acidente é porque não tem mais condições dessa pessoa se recuperar dessa lesão, por isso que ela recebe o auxílio acidente. Então, muitas pessoas não fazem nem acompanhamento. Então, às vezes, se uma pessoa dessa for chamada para uma revisão, a pessoa não vai ter nem como levar uma documentação para comprovar. Às vezes, infelizmente, às vezes a lesão da pessoa,
por exemplo, uma pessoa que trabalha no serviço sofre um acidente aí no trabalho, e infelizmente perdeu, sei lá, perdeu um dos dedos, um exemplo, dedo da mão, por exemplo. Me fala um caso dessa, de uma pessoa dessa, que recebe auxílio acidente, não precisa nem de uma documentação nova, atualizada, até porque só em olhar já vai ver, é uma coisa que não precisa de um exame tal para comprovar. Então, uma pessoa dessa não precisa muito se preocupar com questão de documentação, até porque está fácil de comprovar que essa pessoa tem uma incapacidade total para o trabalho, porque não faz sentido. Até porque uma pessoa dessa, imagina aí, uma pessoa dessa ser chamada para revisar um benefício, no caso. Uma pessoa que, infelizmente, perdeu um membro, por exemplo. Como que uma pessoa dessa vai se recuperar de uma lesão dessa? A pessoa está incapaz, na verdade, uma pessoa que perdeu um membro, na minha opinião, a pessoa era para receber uma aposentadoria por invalidez. E muitas das vezes eu conheço pessoas que perdeu até um membro, infelizmente, sei lá, perdeu um dedo, por exemplo. Vou dar um exemplo que a pessoa perdeu um dedo da mão. Então, a pessoa dessa, na minha opinião, era para receber até uma aposentadoria por invalidez. E tem pessoa que perdeu, infelizmente, um dedo da mão, um exemplo que eu estou dando aqui, e recebe o auxílio acidente. Uma pessoa dessa, na minha opinião, era para receber a aposentadoria por invalidez. Aí você vê aquelas informações e fala, não, que segundo o governo federal, o auxílio acidente agora vai passar pelo pente fino, porque a medicina avançou. Antigamente, aquelas pessoas que têm uma lesão que era considerada permanente, hoje em dia, com o avanço da medicina, essas pessoas têm condições de se recuperar. Por isso, essas pessoas vão passar pelo pente fino. A pessoa que é acompanhada pelo SUS, vou dar um exemplo aqui. A pessoa passa anos esperando, eu falo isso com experiência própria, esperando um agendamento de uma consulta com um especialista. Imagina aí que essas pessoas têm condições de fazer um tratamento digno para se recuperar de uma lesão, como falado que hoje que a medicina está avançada. Tá sim, a medicina está avançada e alguns casos que antigamente não tinha como a pessoa se recuperar, hoje em dia pode a pessoa se recuperar, mas para quem tem condições de pagar um tratamento digno, mas para quem não tem condições, que vai para a fila do SUS passar anos esperando uma consulta com um especialista, como que essa pessoa vai se recuperar? Até por experiência própria, muitas pessoas que têm lesões aí que não conseguem se recuperar, na verdade é falta de tratamento, porque a pessoa não consegue. Mas uma pessoa que passa, como eu já falei, uma pessoa que faz acompanhamento pelo SUS, a pessoa que fez uma cirurgia, por exemplo, aí, precisa de pós-operatório, precisa de fisioterapia, a pessoa consegue uma fisioterapia, 2 fisioterapias por semana. Como que essa pessoa vai se recuperar? A pessoa que é acompanhada pelo SUS. Se a pessoa tiver uma condições de pagar um tratamento digno, beleza, a pessoa pode até conseguir se recuperar de uma lesão, dependendo da situação. Mas a pessoa que não tem condições, como é que a pessoa vai se recuperar? Eu acho isso uma piada, vir falar um assunto desse. Aí aqui fala mais ainda, ó. O governo estima que a revisão do auxílio acidente vai acarretar na redução de despesa de mais de 416 milhões em 2022, mais quase 2 milhões em 2023 e 1 milhão 855 mil, 8 milhões em 2024. Então, você vê aqui que a preocupação é em diminuir despesa. Então, não estão preocupados com essas pessoas, com a recuperação dessa pessoa. Estão preocupados em cortar o benefício dessas pessoas para diminuir os gastos que tem com esses benefícios. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que, de coração, você que recebe o auxílio acidente não seja chamado. E se for chamado para uma revisão, que você continue recebendo seu benefício. Que eu sei que muitas pessoas vivem apenas com esse benefício. Como eu já falei, pessoas às vezes não conseguiu mais trabalhar por conta daquela lesão. E infelizmente a pessoa vive apenas com esse benefício. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.